INSS para casos de depressão e outros transtornos mentais. Pessoas que sofrem com esse tipo de transtorno, com esses transtornos, não têm vida fácil quando precisam dar entrada nos benefícios. A Thaís Travensoli conversou com duas pessoas que estão passando por isso. Mesmo diagnosticados com documentos e laudos nas mãos, eles ainda têm enfrentado dificuldade. Confira a matéria. Quantas idas ao INSS para fazer perícia? Eu acho que já é a quarta. Todas as vezes ela foi junto. Dona Isolete é mãe de uma jovem em tratamento psiquiátrico. A moça é formada em farmácia, tem registro em carteira, sempre teve muitos sonhos. A filha não participa desta reportagem porque está internada. Já é a quarta internação da jovem de 23 anos. Todas as vezes que ela vai até o INSS, ela leva os atestados, os documentos médicos e mesmo assim não consegue o afastamento. Os laudos comprovam o diagnóstico de depressão. O quadro vem se agravando nos últimos anos. Ela também fez exames neurológicos que comprovam transtorno do espectro autista. Eu não estou pedindo para o INSS um benefício que ela não tem direito. Eu não estou mentindo diante de tudo isso que tem aqui. Podem procurar psiquiatra, podem procurar psicólogo. Eu quero que a minha filha volte a trabalhar, quero que ela tenha uma vida para frente. Mas nesse momento ela não tem condição. A jovem pede afastamento pelo INSS desde fevereiro. A resposta é sempre negativa. Para mim, que sou mãe, ver a minha filha com tantos sonhos e ter adquirido essa depressão, essa doença, é como se eu estivesse vivendo um luto. Porque eu vejo, eu tenho que correr do meu trabalho. Quando ela liga pra gente, ela diz: mãe, vem para casa. Eu não controlo os meus sentimentos. Eu já tirei tudo. Eu já tirei corda, eu já tirei medicamento. Ela é farmacêutica. Ela conhece de medicamento. Eu já tirei cordão de roupão, gravata. Eu tenho que trancar minha porta. Eu tenho que trancar os medicamentos no quarto, porque senão ela tem acesso. Entende? Ela está doente psicologicamente. Eu sei que ela vai vencer, eu sei que ela vai seguir em frente, mas nesse momento eu preciso que o INSS conceda o que é dela de direito. Avalie o psicológico dela. Quem também convive com a incerteza é o seu Reni, de 69 anos. Ele trabalhou muitos anos como motorista carreteiro. Era assim que sustentava a família. Só que nos últimos 6 anos ele ficou doente e precisou se afastar. Primeiro foi labirintite, depois teve diagnóstico de depressão e síndrome do pânico. E com essa doença de labirinto eu não consigo trabalhar no caminhão porque dependendo do dia dá crise. As últimas crises que deu, eu fraturei o braço na queda. E você imagina eu trabalhando num caminhão grande? O que seria do trânsito, das pessoas, o risco que tem? Ele conseguiu o auxílio-doença, mas o benefício foi suspenso 2 vezes. Eles cortam o benefício e aí a gente agenda de novo e eles demora, aí dá 2, 3, 4 meses, corta de novo. E aí agora faz 2 anos que a gente não recebe nada, nem satisfação nenhuma dá pra gente. Agora seu Reni tenta a aposentadoria definitiva. Não tem previsão de quando vai conseguir. Já são 2 anos sem receber nada. O sustento da família vem da filha e de doações. A gente tira o salário da filha para nos ajudar e o principal é a igreja que nos acolhe com muito carinho. Isso aqui me traz em pé, mas tem dias que abala. Tem dias que eu não quero ver nada, não quero falar com ninguém, mais ou menos assim. E aí vem o socorro da família e dos amigos. O Ministério da Previdência Social informou à nossa produção que não tem dados regionais. Tivemos acesso ao levantamento mais recente das doenças que mais afastaram em todo o Brasil. No total, foram mais de 192 mil pedidos de auxílio-doença previdenciário, envolvendo transtornos mentais no ano passado. E 7.150 pedidos de aposentadoria por invalidez, também pelo mesmo motivo.
Bom, e aqui no nosso estúdio a gente recebe a Ana Carolina Greco, que é especialista em direito previdenciário, para responder as suas perguntas que chegaram aqui pelo WhatsApp do Balanço Geral. Tem muita gente que mandou o recado e a gente vai colocar na tela essas perguntas aqui para nossa Ana Carolina, que é especialista no assunto, poder responder as suas dúvidas. Então vamos lá. Minha irmã tem problemas de bipolaridade, não consegue trabalhar e não consegue benefício do INSS. O Robson pergunta o que ele pode fazer. Ana Carolina, primeiro, claro, muito boa tarde para você. Obrigado por aceitar o convite do Balanço Geral. Bom, para mim é uma honra estar aqui. Então vamos lá, Robson. O que nós podemos fazer no caso do seu irmão, não é isso? É uma irmã que ela tem um transtorno de bipolaridade. A primeira coisa é tentar o benefício na via administrativa. Você vai até o INSS, é muito fácil fazer o requerimento administrativo. Você faz pelo computador na internet, entra no Meu INSS, você vai precisar de alguns documentos, laudos médicos são necessários, receitas médicas, um histórico da sua irmã. Porém, o benefício do INSS ele tem alguns requisitos além da doença. Isso tem que ficar muito claro, porque às vezes o que nega o benefício não é a ausência do diagnóstico da doença, mas sim a falta, por exemplo, da qualidade de segurado, a falta da carência necessária, que são alguns termos um pouquinho mais jurídicos, mas que são necessários para a concessão de um benefício previdenciário como um todo, não só aqueles ligados a doenças mentais. E uma notícia boa é que o transtorno de bipolaridade, ele costuma ganhar, assim, é um transtorno que gera aposentadoria por tempo permanente ou o auxílio-doença, que atualmente mudaram de nome, mas a gente vai tratar dessa forma para ficar mais fácil. Então tá aí, não desista desse benefício, siga as dicas aqui da Ana Carolina. Tem mais participação do Ti Souza. Boa tarde, fui afastado pelo meu psiquiatra e psicólogo, mas o INSS negou. Voltei a trabalhar e me desligaram, ou seja, ele perdeu o emprego após a negativa do benefício do INSS. O que é que ele pode fazer, doutor? Olha, o seu caso é o Ti Souza. Ele envolve um pouco mais do que só o direito previdenciário, ele vai envolver também um pouco de direito trabalhista. Se você entrar na esfera judicial, aqui porque você teve uma negativa na esfera administrativa, qual seria o segundo passo? Ir para a esfera judicial e se lá você tiver reconhecido o seu direito ao benefício, a empresa não poderia ter te mandado embora e aí vai entrar uma questão trabalhista. Então aí você tem dois direitos em jogo, mas a princípio o que eu sugiro, procure um advogado especialista ou a defensoria pública que seja, algum advogado para que você entre na esfera judicial procurando o reconhecimento do seu direito do seu direito previdenciário para, caso ele seja concedido, você vai discutir isso no âmbito da esfera trabalhista. Tem mais pergunta aqui, dúvida de telespectadora. A Josilane quer saber acerca da situação do pai dela, Ana. Boa tarde, meu pai vai fazer quase 2 anos que está na fila do INSS, não consegue receber, ele está acamado, não tem uma perna, não liberam o dinheiro que é de direito dele. Como podemos agir? Josilane, a sua pergunta ela também tem duas questões aqui. Me parece que, da forma como você colocou, o direito já foi concedido. Aparentemente, aqui, como você disse que o dinheiro está para receber, talvez até na esfera judicial. E, infelizmente, quando nós ganhamos temos um direito a ser recebido na esfera judicial, isso pode levar um tempo até que ele seja expedido, que é aquilo que nós falamos, que pode ser via RPV ou precatório. São aqui termos jurídicos, mas é a forma de dizer isso. Entretanto, deixa eu ver aqui qual é a outra pergunta. Não liberaram o dinheiro dele. Então, infelizmente, a princípio é realmente esperar se você já tem esse direito reconhecido pelo INSS. Agora, se ele não foi reconhecido pelo INSS, nem no âmbito administrativo, nem no âmbito judicial, você primeiro precisa procurar no âmbito administrativo o direito do seu pai. E aqui uma dica bem interessante. Se você entrar na internet, colocar Manual de Perícia Técnica Previdenciária, tem lá um formulário em um dos anexos desse documento e você pode pedir a perícia domiciliar para o seu pai. Eu vi aqui que ele é acamado, ele não tem uma perna.
é possível fazer a perícia domiciliar. É um direito seu. Não quer dizer que ela vai ser um pouco mais rápida, talvez demore um pouco mais até. Mas diante da situação, é possível, na via administrativa. Na via judicial, você já pode requerer isso direto, e aí a perícia seria feita em casa, justamente por conta da da impossibilidade de locomoção do seu pai até o local da perícia. Bom, estamos falando aqui no Balanço Geral de dificuldades que pessoas com transtornos mentais têm para conseguir benefícios no INSS. Você participou, mandou as suas dúvidas. Tem mais uma pergunta aqui. Tenho uma dúvida. A empresa quer que eu me afaste sobre investigação de doença na coluna, mesmo sem o laudo final e com pedido médico para mudança de função. A empresa persiste em me afastar pelo INSS. Como é que eu devo proceder? Aqui houve uma investigação sobre a doença e tem um pedido médico, pelo que eu estou entendendo, e a empresa quer que seja afastado pelo INSS. Aparentemente, você quer continuar trabalhando. A empresa quer que você mude de função. Talvez esse seja um receio da empresa de que você se machuque e acabe causando um acidente. E aí você cairia no auxílio acidentário. Então, porque você poderia incorrer em um acidente de trabalho ou num agravamento de uma doença sua na coluna. Então, aparentemente, a empresa está preocupada com a sua saúde. Como proceder? Nesse caso, é fazendo realmente uma perícia do INSS, ver o que eles falam, porque nem sempre o perito vai te encaminhar para a reabilitação. Pode ser que não. Então, o que eu sugiro? Aqui, novamente, nós temos uma questão muito mais trabalhista do que previdenciária. Mas o que eu sugiro? Vá ao INSS, veja com a empresa aquilo que está acontecendo, até porque quando você recebe um benefício pelo INSS, você tem uma certa estabilidade por um tempo. Então, aparentemente, realmente a empresa está preocupada com a sua saúde. Então, eu sugiro que você siga essas instruções e vamos ver aquilo que o perito do INSS diz, o perito ou a perita, o que eles falam sobre o seu caso. Muitas perguntas chegaram até nós, tivemos que fazer uma seleção e agora vamos à última pergunta aqui, doutora. A dúvida da nossa telespectadora Vanessa Cristina, da Cidade Industrial, é a seguinte: entrei na Justiça pedindo perícia judicial. Enquanto aguardo a perícia judicial, a empresa pede que eu retorne ao trabalho, mas ainda não estou bem para retornar. Gostaria de saber se a empresa pode me dar justa causa por abandono de trabalho enquanto aguardo a perícia judicial. Como devo proceder neste caso? Novamente aqui a gente vai ter um caso trabalhista. Ele é muito mais um problema trabalhista do que previdenciário. Nesse caso, como você já tem uma ação judicial, caso a sua ação seja procedente, ainda que a empresa te demita por justa causa, porque ela pode fazer isso estando ou não dentro da lei, ela pode fazer. Mas aí, caso você tenha o seu direito reconhecido, ela vai ter que arcar com o ônus de ter te mandado por justa causa, porque ela não poderia ter feito isso, uma vez que você está incapacitada para o trabalho. Agora, se eventualmente o perito não chegar a essa conclusão, aí a empresa, teoricamente, poderia fazer isso. Então, é seguir com o processo e aí, ao final do processo, é que ele vai dar os desdobramentos trabalhistas em relação à empresa. Bom, doutora Ana Carolina, especialista em direito previdenciário, falou com você, tirou as suas dúvidas. Queria agradecer a sua presença aqui, a sua participação, dúvidas esclarecedoras dos nossos telespectadores. Obrigado a você que participou também. Ana, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, viu? Boa tarde a todos. Bom, e a gente vai trazer agora para você mais recadinhos que chegaram